Ponto de Vista, com Miguel Leite. Olá para você do outro lado da tela, começamos mais uma edição do Ponto de Vista, hoje segunda-feira, 9 de novembro de 2020. E a gente recebe nesta edição a grandiosa presença do DJ Ribamar, da cidade de Poá. Muitas histórias para contar e muita coisa também para relembrar, e você vai acompanhar tudo isso a partir de agora. Ribamar, muito obrigado pela sua presença aqui no Ponto de Vista, e eu gostaria que você já iniciasse se apresentando para quem ainda não te conhece, que eu acho muito difícil, né? Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço aí pela oportunidade, Miguel, você está nos dando de nos apresentar aqui. O meu nome é Ribamar, eu sou mais conhecido até como ele disse, do Ribamar da Sprite. Eu sou maranhense, nascido em Caxias, no estado do Maranhão. Cheguei em São Paulo em 1972. Vim para estudar e aí acabei me apaixonando por essa grande São Paulo. Naquela época as coisas eram um pouco diferentes. E aí estudei um pouco, depois trabalhei fui bancário, fui auxiliar de almoxerifado, fui pintor. Trabalhei na noite, mas cheguei a um ponto de ver que o meu estilo de vida e a minha vida estava focado em outra situação. E como é que foi para você chegar em Poá? Você veio da cidade de Caxias, no Maranhão, direto para Poá ou foi para São Paulo primeiro? Não, eu fiquei em São Paulo, e lá em São Paulo, quando eu trabalhava no banco, nos finais de semana montou uma equipe. Naquela época eram os bailes de fundo de quintal, né? Que a gente tinha, que era nas garagens. Nas garagens, quintal. Né? No começo dos anos 70, sabe, que foi uma época de ouro da disco, que estava estourando. E tinha uma equipe que chamava Equipe Pet lá, e eu sempre gostei. E aí eu frequentava todo final de semana lá, e acabei, como eu gostava do som, eu sempre me envolvi, eu acabei tendo uma afinidade com o pessoal, e um dia eles me convidaram para começar a trabalhar lá na equipe com eles. E aí eu comecei lá em São Paulo, e aí fui para Santos, trabalhei em Santos, lá em São Vicente, num clube chamava Rigo Showroom, como Equipe Pet. Foi aí que... Você conheceu bem lá a Ilha Porchá? Não, eu conheci, a gente fazia parte, inclusive, eu tocava finais de semana, e aí eu montei lá tinha uma feira hippie, né, ali em São Vicente, perto da Biquinha. Na praia da Biquinha. Eu comprava, vendia camisetas lá, tênis pro pessoal. Naquela época eu sempre fui um cara visionário, já fitas, né, já gravava as fitas com as músicas, passava pro pessoal. Foi essa a situação. A Biquinha praticamente é a porta de entrada para o Irapuaçá Clube ali. Ali então mesmo. Você deve ter visto ou vendido camiseta até para muita gente famosa que frequentava o Irapuaçá. O Pelé frequentava muito o Irapuaçá Clube. Às vezes a gente fazia o final de semana lá, muitas das vezes no sábado não tinha... Terminava meia-noite, não ia até as 4, terminava meia-noite, era das 7 à meia-noite. E aí a gente saía e ia para lá, que tinha o escadão lá no Ilha Porchá, né? Naquela época da disco. Já tinha o terraço lá em cima ou não? Não, eles ainda estavam começando a fazer, não. Já faz bastante tempo, né? Faz muito tempo. Tradição ali na Baixada Santista era de muita domingueira, né? Pelo menos na década de 80. Os bailes, principalmente, eram feitos nos clubes, né? Era nos clubes, naquela época. Ali. Então era de domingo, de sábado quase não tinha muito baile assim, não. Era domingueira, matinê e domingo à noite, os bailes. A matinê vinha até um pouco depois, né? Mas era os domingos mesmo, que começava das 7 à meia-noite, né? Das 7 à meia-noite. E no sábado as pessoas faziam, eu lá no clube que a gente tinha, era o Rigo Showroom, chamava o clube lá em São Vicente. E aí eu fazia no sábado das 7 à meia-noite e domingo das 6, né? Lá a gente fazia das 6 às 10. E o pessoal se divertia. Eu falei isso porque eu morei em Santos nesse período, né? E lá em São Vicente a gente costumava ir lá no Tumiaru. Lembro. Tumiaru, né? Em Santos era no Clube Atlético Santista. Lembro. Saldanha da Gama, lá naquela área da Ponta da Praia. O Caiçara Clube. E a gente ia tudo, porque ia lá até perto da área portuária, tudo. Sim, a gente ia tudo da ali. Ponta da Praia ali. Né? Terminava, o que acontecia? Terminava os bailes, geralmente, às vezes as pessoas, quem tinha um carro, tinha um veículo, ia andar na praia, fazer, né, na orla toda. Glamour.
a paquera, era diferente, porque era um outro tipo de estilo de vida, né? Hoje era diferente, naquela época você saía a qualquer hora em Santos, em qualquer lugar que fosse, não tinha problema. Você estava bem. Hoje é que é meio complicado, mas... Bom, agora, Ribamar, o que levou definitivamente... Você disse que começou a trabalhar em banco, né? Banco. E aí essas idas a São Vicente, os bailes de garagem, de quintal, aniversário... O que te levou mesmo para se tornar DJ? O que te fascinou e você começou essa carreira? Só que você responde essa pergunta no segundo bloco, que a gente já começa já. E você aproveita para acompanhar no nosso intervalo as grandes chamadas, né? As vinhetas de chamada da Sprite Music House. A gente volta já. Você dança na Sprite. Você é Sprite. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. E fique esperto, o trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar. É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam nosso voto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores. Pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público. Olá para você novamente aí do outro lado da tela, agradecendo pela sua audiência, acompanhando. Hoje a gente contando aqui no Ponto de Vista com a presença do grande DJ Ribamar. Eu deixei uma pergunta no ar, Ribamar, a respeito de como é que caiu na sua vida o profissionalismo por ser DJ. Depois de um bom tempo, hoje é uma profissão, não é apenas uma diversão de momento. Como é que tudo isso aconteceu na sua vida? Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim para estudar, na realidade. Aí nós começamos a estudar e aí eu comecei a trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar. Trabalhei numa fábrica de etiquetas, depois eu fui trabalhar numa fábrica de chocolate e fui para o banco. Nos finais de semana, como eu disse, eu ia para frente lá. E aí comecei a trabalhar porque eu sempre gostei de música. Sempre foi um forte da minha vida. Né? Um forte da minha vida. Lá no Maranhão mesmo, quando tinha uma festa, tinha as coisas, eu já sempre participei. E eles me convidaram para trabalhar. E eu fui para Santos, trabalhar em Santos. E tinha a Pet na Vila Matilde, de um lado, do outro lado era Toco. Sim. Né? Pet Praça Toco. Dona Matilde, lá na Toco. Que ali era o Point. Na Vila Matilde, ali era Toco e do outro lado era Pet. Isso e eu mesmo. fui trabalhar, nós fomos para Santos. E lá, passou um tempo, eles conseguiram comprar aqui em Poá, no Concórdia, tinha uma equipe que chamava Avanço 2000, né? E eles compraram o ponto, e aí vieram para Poá, a Pet. Eu era DJ em Santos. E aí eles resolveram me transferir de Santos para cá. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu desci em Poá, quase 44 anos atrás, em 1977. Eu vim de trem, nós descemos na estação. Estação Poá. Não tinha passagem de nível, era direto, eu lembro. Normal e tal, aquele trem passando, aquele plam, né? Desce a cancela. E eu lembro que eu olhei para cima e uma coisa que me marcou muito em Poá, tinha uma placa quando eu falei assim, Poá, cidade joia. No relógio. No relógio. Hoje se perdeu no tempo, mas Poá era cidade joia. E aí eu vim para cá, comecei a trabalhar no Concórdia com a equipe Pet. Trabalhei no Concórdia foi em 77, né? E, por incrível que pareça, foi em novembro de 77 que eu comecei. No mês que nós estamos. Por incrível que pareça. E aí eu trabalhei lá de 77 a 2002, de 77 a 82, quando eu casei, né? E o Concórdia naquela época resolveram dar uma parada porque eles iam reformar o clube. Então eles pediram para a gente 3 meses de prazo
para a reforma do clube. Aí a PET parou 3 meses, fizemos o carnaval e paramos. Quando parou, eu estava desempregado porque eu era DJ. O que acontece? Ficou 3 meses sem atividade. Eu falei, eu tenho que resolver alguma coisa. E eu estava em 82, já com o meu casamento marcado com a Eliane, do qual eu casei, já estou com ela há quase 40 anos. E na época, o finado Cláudio Santarelli, que era presidente do Poaense, na época que era um clube poaense, me convidou para fazer um baile do flashback com ele lá. E eu desempregado, tinha acabado, casei, tinha casado nesses 3 meses, e aí eu resolvi ir para Poá, e resolvi aceitar esse convite com ele. E tinha um irmão meu, que eu tenho, meu irmão Biné, que morava aqui em São Paulo. E eu conversando com ele sempre foi um cara visionário também, eu falei, olha, o presidente do clube, o Cláudio Santarelli, me convidou para a gente fazer um baile lá e tal, mas a gente não tem equipamento, porque o equipamento que tinha era da PET, não era meu, né? Ele falou, mano, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito aí. Aí nós alugamos um equipamento do Luiz da Choque na época. Choque? Da Choque, que era na Vila Matilde. Ah, sim. Na Vila Matilde não, na Vila Maria. Isso. Na Vila Maria. Isso. Aí nós alugamos um equipamento e colocamos lá Vila Maria. Numa sexta-feira, porque o Poaense fazia sábado e domingo, e aí eu conversando com o Zé Louco era o DJ na época do Poaense, e nós resolvemos fazer um flashback. E aí o que aconteceu? O Zé Louco ficou no palco lá mesmo, que era a clave, no palco principal, e aqui no Poaense em cima tinha um Puma, que eles falavam Puma, que era um elevado mezanino, e nós montamos o equipamento lá. E aí começamos a anunciar o flashback, a gente já tinha tradição no Concórdia de fazer os flashback, E na sexta-feira que nós fizemos, foi pela primeira vez que o Poaense fechou as portas. Tu não conseguia mais. Quando o baile começou 10 horas da noite, 11 horas, não tinha mais ninguém. E aí o sucesso foi tremendo. Aí a clave começou a tocar, e quando foi mais ou menos 1h da manhã, quase que ele me deu uma oportunidade de tocar. Aí nós tocamos e tal, começamos a tocar 1 hora e tal, e eu sempre fui um cara que gostei de fazer um equipamento bacana. E naquela época eu levei um som que, por incrível que pareça, era muito melhor que o deles, não menosprezando, não era isso. Mas era foi casual. Casual, ao mesmo tempo, levei iluminação, porque como ele estava aqui, eu trouxe de São Paulo e tal, que tinha de novidade. E aí na hora que ele falou agora com vocês, DJ Ribamar da Sprite, na época não era nem DJ, não tinha nem esse título. Era o discotecário Ribamar. Discotecário, é isso mesmo. Naquela época chamava-se discotecário, não era nem porque vinha originário da discoteca, da discoteca. Porque quando eu cheguei aqui em 1972, quer dizer, em 77, estava no auge os embalos de sábado à noite, John Travolta, Saturday Night Fever. Eu assisti umas 10 vezes o filme, porque depois eu disputei um concurso de dança, dançando, então eu ia no cinema para poder pegar a coreografia do John Travolta. E aí nesse embalo nós começamos a trabalhar no Concórdia. E rapaz, eu vou falar pra você, aí veio a novela Dancing Days, aí arrebentou. E aí quando eu fui pro Poaense, era uma época mesmo de ouro, as músicas estavam estourando, mas nós estávamos já saindo da disco, já saindo da época da disco, já se misturando com a Black Music, que era lá no Concórdia ainda, e estava entrando uma nova roupagem do rock. O rock nacional, um rock mais dançante, que veio um New Wave, que foi aquela febre do New Wave, aí lançaram o rock. Pra mim foi um pouco de água no chope, quando veio a New Wave. Aí fiquei perdido, e aí porque as músicas eram diferentes. Aí começou, além da música que eu tocava, que era a disco ainda, que continuou ainda muito tempo, mas já veio o rock nacional com a força. Uma força tremenda. Aí é que começou a situação dos DJs, que aí os DJs começaram a fazer aqueles remix, aí pintou RPM, com aquela, Traje a Rigor, Legião Urbana, sabe? Aí veio o Capital Inicial, sabe? Essas bandas grandes aí, Engenheiros do Havaí. Isso. Aí embalou mesmo, Kid de Abelha, que aí embalou aquela época de ouro. No Poaense foi muito glamour a música nacional junto com as outras músicas. Eu fui sempre um cara visionário que sempre toquei, não o que eu gostava, mas o que o pessoal sempre gostou. E aí naquele momento fizemos o flashback e tal, a casa cheia, maravilhosa, e
Quando foi no sábado, 11 horas da manhã, eu fui lá desmontar o equipamento. Porque era só um baile que nós tínhamos contratado. Quando eu cheguei lá para desmontar o equipamento, o Afrânio, que era o administrador do clube, disse assim, o presidente Cláudio disse que ia para você não desmontar o equipamento, não. Para mim não deixar você desmontar o equipamento sem antes falar com ele. Aí você, pô, e agora? Falei, e agora? Tem que levar. Aí vamos lá na secretaria, ele ligou pro Cláudio, 5 minutos eu tô aí. Aí o Cláudio chegou e falou assim, Riba, é assim, eu queria conversar com você. Meu, eu já recebi de telefonema de gente dizendo que foi a melhor festa que o Poense teve, não sei o que e tal. E na realidade, desculpa interromper, Mamara, se foi, e foi mesmo, não foi só do Poense, foi da cidade, né? Na realidade, ou guardadas as proporções naquela oportunidade, da região. Da região. E aí eu queria te fazer um convite. Ele falou, o que você vai fazer sábado amanhã? Eu falei, nada, o equipamento vai estar parado e tal. Eu tinha alugado o equipamento final de semana todinho. Falei, nada, não vou fazer. Ele falou, então eu vou te fazer uma proposta. Eu te pago um fixo aqui, um X, pra você tocar amanhã junto com a gente de novo. Porque tá todo mundo pedindo um bis aí, sabe? Vamos, faz um baile aí, vamos estar junto. Aí eu conversando com meu irmão falou, meu irmão, a gente também não é nem um besta, gosta de dinheiro. Lógico, vamos. Né? Eu, naquela época, casado, sem recurso. Eu falei, não, é uma forma de levantar uma moeda, vamos dizer assim. Para poder continuar sobrevivendo, né? E aí eu falei para ele, então tá bom, mas para mim tocar aqui, Cláudio, fica chato, porque tem o Zé Louco, que é meu amigo, tem o pessoal, o Cláudio, né? O seu Martins, que era o dono da Clave, e eu não quero me dispor com ninguém. Ele falou, não, já liguei para eles, já falei, tá tudo certo, para você ficar aqui hoje e amanhã. Eu falei, bom, sendo assim, liguei aí, o Zé Louco, não, irmão, tá tudo bem, beleza, vamos tocar junto. A festa foi maravilhosa, foi muito bom, então vamos, beleza, aí ficamos no sábado. E aí eu toquei um pouco de flashback e tal, toquei mais algumas coisas, e a festa também no sábado bombou do mesmo jeito, encheu da mesma forma. Aí, por incrível que pareça, chego eu lá no domingo, meio-dia, cansado, para desmontar o equipamento. Mais uma vez, não vai desmontar. Falei, não, gente, peraí. Agora não tem jeito. Não tem jeito, eu vou desmontar, porque... Não, Ribamar, você não vai desmontar, não, você vai ficar aqui, porque nós vamos fazer hoje de novo. Não, cara, não vou fazer não, Cláudio. É antiético meu, porque eu tô... Não. Quem manda aqui sou eu sou o presidente do clube e nós estamos procurando o melhor pro clube. O povo tá gostando, tá todo mundo gostando, tá maravilhado, sabe? Porque são duas equipes, coisas inéditas que tá fazendo. Isso na época só se fazia no Rio de Janeiro, que São Paulo não tinha. Não tinha ainda essa tradição. Vamos tocar, não é nada disso. Você ganha um dinheirinho, né? E aí... E ele falou, e pra mim também tá sendo bom, Ribamar. Dobrou o meu faturamento no clube. Meu, eu tenho que comprar bebidas, coisas fora, porque tá o pessoal... Eu falei, sendo assim. Conversei para conversar com... Eu vou ligar pro Zé Louco, pro pessoal lá da Clave, né? E liga. Eu não sei o que aconteceu, que ele e o pessoal da Clave... Eu sei que o pessoal da Clave disseram para ele assim, não, se ele ficar lá, nós não vamos tocar. E o Cláudio era um cara muito despachado. Chegou e disse assim, ó, então vocês não vão tocar. Pode tirar as coisas de vocês daqui, que se vocês não vierem tocar, porque quem manda sou eu, ele falou para mim. E eu não estou querendo fazer nada, eu só estou querendo fazer mais uma festa para vocês, com vocês, para a gente ganhar dinheiro, isso é bom para vocês, bom para mim. E eles ganhavam por porcentagem também, o pessoal da Clave, né? Ganhava por porcentagem, então eles iam ganhar mais dinheiro. Mas esse não era o meu objetivo, de chegar lá e dispor e fazer problema com ninguém. Mas assim... Quando eu fui almoçar, porque era meio-dia e meio, uma hora eu estava com fome, quando eu voltei lá, o que o Cláudio tinha feito? Tinha buscado o pessoal do clube lá em cima, lá no clube de campo, tirou todo o equipamento da Clave, já estava todo mundo tomado no chão assim. Agora você põe o seu lá em cima, que você que vai tocar hoje. Falei, Cláudio, pelo amor de Deus. Não, Riba, você é meu amigo, eu já tirei, agora você não vai fazer também isso para mim. Eu falei, agora danou-se. Agora vai ter que... Ele falou, o cara disse para mim que não ia tocar. Então quem manda aqui sou eu. Se eu aceitar isso dele, ele que vai mandar no meu clube. O clube é meu, o clube é dos associados. Quem manda aqui sou eu. Põe para tocar quem eu quiser. Embora ele faça um bom trabalho e tal. Eu falei, bom, sendo assim eu não vou. Eu vou tocar com você hoje. E aí segunda-feira você volta a conversar com ele para resolver isso aí. De repente é um mal entendido. Bom, enfim. Toquei o domingo aí, quando começamos a montar o equipamento, aquela loucura total.
E era 7 horas da noite, nós emendando fio ainda, que naquela época emendando fio. Emendava fio isolante. E rapaz, conseguimos montar e o pessoal entrando, e aí daqui a pouco começou o som tocar e fomos indo devagarzinho. E eu lembro até hoje a primeira música que eu toquei lá, que marcou, que foi um lançamento naquela época. Existia 3 revistas, que era a Cashbox, né, o Billboard e a Record Music. Então eram as músicas que elas tinham uma lista de 100 músicas, 100 mais da Billboard, da Cashbox e tal, da Record Music. E aí eu gostava muito de dizer, as pesquisas da revista Cashbox, Billboard, né, apontam esse sucesso como primeiro lugar e tal. E eu lembro que eu lancei uma música que ainda não estava tocando nas rádios. E eu lancei uma música que foi o trio Da. Eu lembro lá no Poense. Música que eu lancei no Poense. Meu, e aí tocamos, quando foi no outro dia, na segunda-feira, o Cláudio me chamou. Falou, olha, Riba, eu queria te fazer uma proposta. Queria que você continuasse tocando aqui com a gente, porque o Zé Louco, o pessoal lá da Clave, disse que não querem mais, que não é interesse deles. Porque eles realmente tinham muitos bailes. Eles tinham em São Caetano, tinha vários lugares. A Clave tinha muitas equipes, né? Muitos DJs. E aí, se você quiser e tal, e aí eu acabei conversando com o Zé Louco, com o Clóvis e tal, e disse, não, a gente não tem interesse mesmo com o seu finado Martins, e eu acabei ficando no Poense. E aí fiquei no Poense, que foram tempos bons. Aí eu e o meu irmão Biné, nós montamos uma grande equipe que chamou Shotgun, que era assim, Shotgun, a máquina do som. Lembra? Lembro. A máquina do som. E aí nós montamos, e foram tempos maravilhosos, glamour, meu pessoal curtindo, sabe, cada dia que passou. E hoje eu sou feliz porque eu fiz parte de uma juventude sadia, de uma galera, inclusive. Eu posso dizer para você uma coisa, foram épocas de glamour, épocas diferentes, mas que marcaram não só o público, porque todo mundo diz assim, Ribamar, você, né, fez parte da minha juventude, fez parte da minha... Pessoal, eu queria dizer uma coisa para vocês. Isso não marcou só vocês, não, marcou a mim também. Não, fez parte da minha vida, né? Tudo isso aí. Fez parte da minha vida, eu sou muito grato com isso. E aí eu fiquei no Poense, trabalhando no Poense, nós ficamos até 87. Para 88. Quando foi no final de 77, mudou a diretoria e eles começaram a fazer uns baile black lá na sexta-feira, que era com a Black Music, Chic Show, eu lembro disso também. Zimbábue, começaram e tal. E eu e o meu irmão Biné tinha um barzinho que em Poá, que chamava Happy Days. Era um barzinho com música ao vivo, que era ali na Praça da Bíblia. Na antiga Praça da Bíblia, pé José Guida, que era aquela praça era aberta, não era fechada, não tinha nada disso. E o dono lá era o Joaquim, inclusive morava aqui em Ferraz, que ele era dono, ele era gerente de banco, depois montou, morava aqui embaixo, perto do viaduto, e nos ofereceu a casa pra gente comprar a casa. Chamava-se Happy Days. Happy Days. E o meu irmão e eu conversando, falando, bom, e aí? Começamos a tocar e o pessoal das outras equipes começaram a cutucar o pessoal da equipe e tal, de fazer, porque eles iam de fora e, vamos dizer, eles cobravam uma exposição, a gente cobrava num baile normal R$10, R$20, eles vinham também, traziam uma multidão. E eu no Poense, eu que criei a matinê, que não tinha matinê, não existia matinê. A matinê eu criei no Concórdia, depois eu vim para o Poense nunca teve matinê, e eu criei a matinê. E a matinê, na época o Cláudio Santarelli saiu, mudou a diretoria, veio o seu Chafi, depois do Chafi veio outra diretoria. Mas, Ribamar, a gente encerra esse segundo bloco e vai para o terceiro, a gente continua, porque eu vou te perguntar como é que surgiu a Sprite Music House. Mas você fala isso no nosso terceiro bloco. Combinado, então. Tá bom? Enquanto isso, você volta a acompanhar aí as principais chamadas e vinhetas da Sprite e também das outras equipes de som que o Ribamar também tocou. A gente volta já. Você dança na Sprite. Você é Sprite. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. E fique esperto, o trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar.
É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam nosso voto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores, pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público. Voltamos a apresentar o ponto de vista desta segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Muita história aqui para contar. Ribamar, futuramente a gente vai ter que marcar uma outra entrevista para dar continuidade em outros fatos dentro de toda a sua trajetória. Nós deixamos no ar uma pergunta no bloco anterior de como é que surgiu a Sprite, o que aconteceu para você montar a Sprite, que também ficou marcado na história da região da música no Alto Tietê. Então, aí nós resolvemos, eu e o meu irmão, como a pessoa tinha nos oferecido, o Joaquim tinha nos oferecido a Rapidez, nós resolvemos comprar o barzinho. E aí foi a grande polêmica, o que nós vamos fazer nesse bar? Aí o Poense, nós conversamos com a diretoria e falamos para eles, olha, que vocês estão em intenção agora de montar, porque eles queriam fazer uma vez por mês, além da sexta-feira, eles começaram a querer fazer o sábado, trazer as equipes de São Paulo, e eu era justo, normal, para mim não tinha problema nenhum, sabe? Eles podiam fazer, e para mim não tinha problema. Tudo evolui, né? Tudo evolui, e eu acho que chegou a hora da gente ter o nosso próprio negócio, porque até então a gente era empregado, tanto na PET como na Shotgun. E aí montamos, e eu fui para lá, dei um mês de prazo pro Poense, continuei tocando, sabe? E fui para lá, para Rapidez, fomos para Rapidez. Começamos a tocar nas musiquinhas que veio do Poense mesmo. E eu comentei com o Arnaldo, que era o DJ, que a gente ia para a gravadora buscar os discos, suplementos musicais. E lembrando, você que está aí do outro lado da tela, que na época era tudo LP. Era tudo no disco, compact disc, tudo no vinil, né? No vinil. E a gente ia buscar esse suplemento toda semana. Na quinta-feira a gente ia para São Paulo. E o Arnaldo começou a ir comigo. E nós estávamos numa rodinha de DJ lá na WEA, para buscar uns discos, e o pessoal estava comentando que tem uma casa nova em São Paulo, que foi montada na Pamplona, lá no centro, na Paulista, que chamava Apendal. Eu fui lá, pô. Não, e que era um estilo musical, que os caras estavam tocando diferente, e eu e o Arnaldo falei, Arnaldo, vamos conhecer, vamos. E aí saímos lá, o cara falou, não, mas só que vocês têm que chegar lá cedo, porque meia-noite fecha. Não entra mais ninguém. E lota. E lota. Falei, então nós chegamos lá, era 9 horas da noite na fila. Já estava lá quase perto da Paulista. Lá. E nós conseguimos entrar na Paulista. Foi assim, quando eu entrei naquela casa, que eu olhei para o lado, que eu falei impressionante. Assim, meu Deus do céu. E falei, Arnaldo, eu não tinha... A música estava só uma musiquinha baixinha, né, normal, e aí quando começou... Aí o cara fez uma abertura e disse assim, gente, e essa nova tendência musical? E aí começaram a tocar um house, que é House Music. Meu, e eu me apaixonei já de cara assim, eu falei, meu, esse é um ritmo, eu acho que vai. Eu comentei com o Arnaldo é mesmo. Eu falei, meu, é uma coisa que nós vamos levar diferente para a cidade. Né? Só tem aqui a primeira casa de São Paulo, não tem mais no Brasil a primeira. Porque o Lula, chamava Lula o DJ lá, e ele veio de Amsterdã para tocar. Da Holanda para tocar como DJ na casa. E ele trouxe essa tendência de house lá. House music. E eu falei, como é que a gente vai conseguir essas músicas, Arnaldo? Se nós não temos aqui, não tem no Brasil, não tem nada. E aí eu fui conversar com o DJ. Eu esperei ele sair da cabine, que era no alto, né? Ele desceu para ir no banheiro e eu acompanhei ele. Me apresentei para ele, falei, olha, Lula, eu sou tal, fulano de tal. Ele falou, não, meu, olha, os discos eu vou buscar cada 15 dias, ou as pessoas mandam de lá para mim, de Amsterdã, de Nova York, da Europa, mas o que eu posso fazer para você é o seguinte, se você tiver um gravador de rolo, eu gravo as fitas para você. Eu falei, pronto.
Contratamos lá um valor, fui lá, comprei os gravadores de rolo, comprei. E aí a gente ia para as gravadoras. Geralmente a gente ia, era na parte do final da tarde, e aí eu marcava com o Lula, porque também, como tinha, na quarta-feira não tinha pendal, começava de quinta a domingo. Quinta a domingo, E aí eu marcava com ele na quinta-feira cedo, e a gente gravava, né? E essas músicas, e aí começamos depois o Machado, que também fornecia música, e a gente começou a gravar junto. E aí eu cheguei na PET, da PET, que era um estilo musical, cheguei no Poense, que era um outro estilo musical, e aí viemos para Sprite. E aí, na Rapidez, a gente não tinha definido o que era, mas aí definimos, vamos montar. Como? Qual é o nome Sprite? Tinha sempre Sprite. Não era por causa da Sprite da Coca. Era por causa da Sprite mesmo, que eu sempre disse que era uma coisa do outro mundo e tal. E eu falei, vamos começar a tocar algum estilo, como que nós vamos tocar. Aí ele gravou uma fita pra mim de rolo, eu chegava lá na ainda antiga Rapidez e falava, ó, esse é o estilo musical que a gente vai começar a tocar, e aí vai surgir uma nova casa aqui. E aí eu fiz uma abertura que falava, aqui começa outra história. Falava dos planetas, das galáxias, da energia de som e luzes no ar dançante do seu fim de semana. Isso não é abstrato, isto é real, isto é Sprite Music House. Eu lembro. E aí nasceu a Sprite. Vamos ver se a gente toca aí, essa chamada aí. Vamos procurar aqui no arquivo. Se estiver no arquivo, a gente toca para você daqui a pouco. E aí começou o estilo musical e começou a vir gente de outras cidades, de outros lugares. E aí começou a família Sprite. Foram 10 anos de sucesso, quando a gente embalou uma juventude com glamour, com amor, sabe, com afinco, com as matinês, 2 horas da tarde, quando começava 2 horas já tinha 500 pessoas na fila, sabe, aí eu comecei, nós tivemos uma situação com a Coca-Cola por causa do nome. Eu ia perguntar isso mesmo. Aí a Coca-Cola lançou a Sprite no Brasil, e eu já estava com a minha Sprite aqui. E aí o pessoal da Coca-Cola, nós fizemos uma grande festa com a reinauguração mesmo da Sprite. Com o Tavinho Sesc, da Rádio Cidade, aquele pessoal tudo da Rádio Cidade. Fizemos aquela festa, anunciamos nas rádios e tudo. Quando foi na segunda-feira, chegou um representante da Coca-Cola. Falou assim, olha, eu precisava, quem é o proprietário? Eu falei, sou eu. Ele falou, então, nós viemos aqui porque nós temos uma marca registrada que chama Sprite, que é o nosso refrigerante. E vocês estão usando o nome devidamente. Eu falei, não, o meu já... Ao contrário. Falou, não. A situação é ao contrário. Ele falou, não, mas você tem o registro disso? Marcas e patentes? Eu falei, não tem. Ele falou, então, a minha é... Eu falei, mas a ideia não é ter problema, não. Vamos fazer o seguinte, vamos somar, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu queria que o senhor viesse aqui sábado para ver a festa. Sábado e domingo e tal. Ele ficou assim, ele falou, então tá bom. Aí ele veio no sábado. Ele olhou aquela juventude sadia, todo mundo dançando, a house mesmo explodindo, sabe? Voyage assim no alto, sabe? Olha, Noel. Aí eu falei assim, bom... que era o clima, aquela situação, o povo curtindo. Aí ele me disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, o pessoal do Rio estão me cutucando porque querem, né, e você continua anunciando na rádio e tal, e eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar trazer eles aqui, mostrar para eles, e nós vamos criar com o nosso departamento de marketing algo para ver se a gente pode fazer um casamento aí. E aí trouxeram do Rio as pessoas lá, os caras que mandavam na Coca-Cola mesmo, que era SPAL aqui no Brasil, aqui indo pra Mogi ali, ó. O cara chegou e disse assim para nós, olha, nós temos o seguinte, nós temos uma ideia para te dar. Eu falei, como? Nós escrevemos Sprite, é Spirit. Nós queremos... Aí os caras, quando viram a casa cheia no final de semana, aquela loucura... Cresceram os olhos, porque a Sprite era uma coisa para jovem, que era um refrigerante, e nós estávamos lá embalando o jovem. Falou, então vamos fazer assim, em vez de você escrever Sprite, como é o Sprite da Coca-Cola, e eles sugeriram 3, e um escreve Sprite como se lê S-P-R-I-T mudo. Eu falei, bom, dá no mesmo. Porque a proposta é a mesma, eu já estou com propaganda no ar, não custa nada. Ele falou, e com isso nós vamos ajudar vocês. E aí ele falou, durante 6 meses... todo mundo
que entrar na matinê ganha um refrigerante da Sprite. Oi. E aí colocou aquelas máquinas de refrigerante. Primeira vez chopp na região que ninguém tinha. E nós somos sempre os divisionários, sempre na frente. E aí começou, foi aí a Sprite. E aí, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês saibam uma coisa aqui do fundo do meu coração. A minha história com Poá não foi uma história por um acaso. Poá, estou há 44 anos. Tudo que eu fui na vida e que eu me constituí foi Poá que me deu, através da PET, da Shotgun e da Sprite. Ribamar, aí, diante de tudo isso que você contou, e tem muita coisa para contar ainda, né? Nossa. Demais. São 40 e tantos anos, 44 anos de trabalho e de história. E de história, assim, não contada para você, mas vivida, que você, graças a Deus, pode contar para as pessoas. E muitas dessas histórias, eu, graças a Deus, também faço parte, mas como espectador, né? Espectador. O Miguel gostava muito de dançar. Sim. Tava uma rodinha de dança, tava o Miguel lá. É verdade. E vi o pessoal na cabine lá, o negócio. Muito bom. Ganhei alguns CDs ou discos na época que eu dançava. Quem dançava melhor essa seleção, essa música, ganha aqui o disco de house de tal coisa. Eu costumava ganhar alguns lá. Mas, Ribamar, é o seguinte, a informação de toda essa história que você contribuiu para o futuro, contribuiu para o progresso da cidade de Poá, e você é candidato a vereador na cidade? Miguel, eu resolvi sim ser candidato a vereador, porque eu estou há 44 anos lá, e tudo que eu tenho, como eu disse, foi Poá que me deu. Tudo que eu consegui foi Poá que me deu, através da PET, no Concórdia, do Shotgun no Poaense e da Sprite. Eu também não fui eu sozinho, eu tive uma equipe, uns amigos, que eu não vou citar o nome deles, mas eles sabem, todos eles, eu quero agradecer a todos aqui, sabe, aos DJs, aos seguranças, ao pessoal do bar, sabe, a todas as pessoas que trabalharam da família Sprite. E eu resolvi, com a minha esposa, depois de 44 anos, já estou com os filhos criados, minhas filhas estudaram em escola do governo, aqui elas se formaram, estou todo mundo bem, e só estou hoje eu e a Eliane. Então, eu resolvi devolver para Poá em forma de gratidão, em forma de trabalho. Como? Me candidatando a vereador. E quais seriam as principais propostas, né, que você poderia destacar agora? Até porque o nosso tempo também é curto, não daria para você explanar tudo. Mas algumas principais que você se recorde agora? Ou eu tenho um plano de governo, e olha, esse aqui é o meu número, tá vendo? É a minha... 19777. Né? 1977, e eu tenho na minha fanpage, que é Ribamar, DJ Ribamar da Sprite, que lá tem tudo o plano, mas eu vou dizer alguma coisa para vocês. Eu pretendo criar um gabinete virtual na minha, se eu chegar lá, for eleito, como? É um site do qual você, eleitor, vai fazer parte. Porque eu não quero governar sozinho, porque a andorinha só não faz verão, isso já dizia a minha mãe. Sim. Então o pessoal unido será tem mais força. Qual que é o gabinete virtual? É um gabinete que nós vamos interagir. E eu vou dar um exemplo. Você é morador... Miguel mora em Poá, vamos dizer. Ele mora no bairro de Camoviano, uma suposição. Certo. E ele teve uma ideia para melhorar o bairro. Aí, ele como munícipe, morador, ele não pode criar uma lei ou fazer algo, porque ele não é vereador, mas eu, como sendo vereador, e ele chegar em mim e dizer, mas eu tive essa ideia assim, posso sugerir, né? O morador pode dar uma sugestão. Então, eu acho que qualquer candidato hoje pegaria essa ideia para si, porque o político é isso, a minha identidade vai ser outra lá nesse local. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, olha, o Miguel, morador de Poá, teve uma ideia assim, assado, nós analisamos e achamos que é melhor para o bairro, e nós vamos como tentar transformar isso em lei, porque nós somos o representante. Exato. Então nós como vereador podemos transformar isso em lei, ele não pode, mas eu sou o representante dele, então nós vamos transformar. Então o mérito não é meu, o mérito é dele, morador. Vai dar crédito para quem teve a ideia. Crédito, eu só sou lá um instrumento do pessoal, portador, né? Do povo. O vereador não foi feito para fazer nada. O cara diz, promete, não, porque eu vou fazer mundos e fundos. Ele não faz nada, quem faz é o prefeito. Nós só somos feitos lá para fiscalizar e fazer lei. Então isso eu quero fazer bem. Porque o dinheiro em Poá existe. Precisa ser melhor distribuído.
Olha, eu só digo uma coisa para vocês. Eu sei que não é fácil, porque hoje, infelizmente, a classe política está muito rotulada, não é, Miguel? Tá. Rotulado de uma forma negativa. De uma forma né? negativa. Mas eu acho que precisa de pessoas sérias para a gente tomar de volta esse poder. Sabe por quê? Porque o dinheiro que às vezes é distribuído de forma errada pode ajudar muito. Então a minha intenção é trabalhar em Poá. Eu tenho vários projetos e proposta para fazer. Muitos, inclusive um deles, como eu estou na área de saúde, de diversão o tempo todo, Sim. Eu pretendo fazer um projeto de lei para descentralizar as festas de Poá e levar isso para os bairros, sabe, todas as festas dos calendários, porque tem muita gente que não tem condições, tem de se deslocar para ir no centro. Então tem festa, por exemplo, festa julina, festa de Natal, festa da orquídea, tem várias festas festa da criança, que pode ser feito nos bairros. Sabe, levar isso aí para a estrutura, para as pessoas. Isso, fazendo essas festas nos bairros, de alguma forma também incentiva o comércio local. Sim, aquece a economia. Então é tirar um pouco, descentralizar um pouco das festas do centro e para os bairros. Aproveitar melhor aquela Praça dos Eventos. A gente está lá parada, faz um ano que está lá sem fazer nada, nós vamos reformar. Mas enquanto não reforma, deixa o povo usar. Para outras atividades ali, né? Então, fora isso, Miguel, não é só na saúde, eu estou no ramo, mas precisa de saúde, precisa de educação, precisa de segurança, precisa de infraestrutura em todas as situações. Por exemplo, eu tenho um outro projeto que chama Quem Vê Melhor. Está aqui, ó. Inclusive está no meu projeto aqui. Depois, se vocês quiserem, vocês podem entrar na minha fanpage lá. Está aqui, ó, um projeto que desejo criar nas escolas municipais, um programa denominado Olhos que Veem, Aprendem Mais. O que é isso, Miguel? A maioria das crianças não sabe nem que tem deficiência visual. E ela olha para o quadro, ela vê tudo embaçado, tudo, porque o pai às vezes também nunca levou para fazer E a criança acaba achando que aquilo é normal. E aí tem um problema de deficiência visual e não consegue absorver o que a professora diz, ou que o quadro negro lá, que a professora escreve para ele digitar. E aí eu pretendo criar que cada 6 meses ou uma vez por ano, a Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria da Educação, crie esse programa e faça um mutirão, sabe, de exame de vista das crianças. É uma força-tarefa integrando as pastas. E as crianças que forem detectadas com possíveis problemas, a Secretaria da Educação forneça gratuitamente óculos para as crianças, porque recurso tem. Então o negócio é saber trabalhar, né? E aí, através da criança, ela enxergando melhor, ela vai aprender melhor. Porque nós temos 4 sentidos: audição, né? Visão, tato, né? Faro. E o faro. Nós temos, então, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não vê, como é que você sabe? Então, agora, se você vê e ouve, é diferente. É diferente. Então, a gente quer criar isso aí. Então a gente vai guardar novamente, lembrar você que o número do Ribamar é 19777, a eleição está aí, está chegando. Eu acho que é um momento importante para você que está aí do outro lado da tela, saber diferenciar todos os candidatos que pleiteiam uma cadeira na Câmara Municipal de Poá. Poá hoje tem 17 vereadores. Então você tem que saber escolher bem quem vai ser o seu representante a partir do dia 1º de janeiro de 2021. E está aqui o Ribamar colocando o seu nome, a sua experiência e as suas posições e a vontade de trabalhar como ele sempre fez na vida, trabalhando na área do entretenimento e que muita gente já sabe e já o conhece. Ribamar, infelizmente a gente já está chegando ao fim deste ponto de vista, já estendo o convite novamente para uma próxima participação e os microfones e as câmeras estão à sua disposição para você fazer os seus agradecimentos e também pedir o voto para o eleitor e destacar alguma coisa que eu ainda não te perguntei que você acredita que seja extremamente importante. A minha fanpage, ela é DJ Ribamar da Sprite. Se você entrar lá, você vai ver lá. Tem vários projetos que eu quero fazer, muitas coisas. Não dá tempo de falar, mas eu quero agradecer em primeiro lugar a Poá e a todos vocês aí, ao Miguel aqui pela oportunidade. Mas uma coisa eu queria dizer, eu hoje, além da área
do divertimento, do entretenimento que eu sempre tive, hoje eu tenho uma outra formação. Hoje eu sou terapeuta e estudante de naturopatia. Então eu gostaria também de ter uma oportunidade de chegar a ser vereador, que eu gostaria de, como projeto, implantar na cidade polos, já nas unidades já existentes, de procedimentos do SUS, que hoje já tem muitos procedimentos do SUS através da medicina natural, para auxiliar a medicina tradicional. Então, como terapeuta e naturopata, eu pretendo fazer isso. Tem muitas coisas, muitas ideias. Eu quero só te pedir uma coisa. Se você quiser me dar o seu voto de confiança, eu vou fazer jus a ele. Eu não quero ser mais um na Câmara, eu quero ser o teu representante, com qualidade e transparência, com dedicação e transparência. O que eu vou fazer não é eu. Você tem que participar junto comigo, porque eu não faço sozinho. Eu quero chamar você, eleitor, para me dar esse voto de confiança, para nós juntos governarmos. Muito bem. Mais uma vez agradecendo, com louvor, inclusive, a presença do Ribamar aqui no Ponto de Vista especial e desejando que ele tenha sucesso nessa nova empreitada na área da política e que, sendo eleito, de fato retribua todo o seu conhecimento, o trabalho para você aí, que terá que ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado, Ribamar. Eu é que agradeço a vocês, a todos, e conte comigo aí, Miguel, sempre que precisar. Vamos ver se a gente marca uma outra hora para a gente conversar. Sem dúvida, já está convidado. Se nós fôssemos conversar aqui, a gente ia até a noite. Ia longe. Bom, a gente agradece a sua audiência, a sua participação aí do outro lado da tela. E sempre lembrando que o Ribamar tem o ponto de vista dele, eu tenho o meu e você tem o seu ponto de vista. A gente volta na próxima edição. Até lá. Você dança na Sprite. Você é Sprite. Sprite. Ponto de Vista. Com Miguel Leite.